Vamos lá. É sobre o abandono da pura fé no sacrifício de Cristo Jesus. Antes de falar sobre isso, eu quero ler o texto de Hebreus 9, 24 a 27. Olha que o autor aos Hebreus diz: Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Ele entrou no próprio céu a fim de agora apresentar-se a Deus em nosso favor. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidas vezes como o sacerdote que na terra fazia, que entrava uma vez por ano, todos os anos, no Santíssimo Lugar. Se fosse assim, precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E Hebreus 7, 27 diz o seguinte: ele não precisa oferecer sacrifício diariamente. Ao contrário, ele ofereceu uma vez por todas para aniquilar por todas as vezes o pecado. O terceiro sinal da apostasia é quando você abandona a pura fé no sacrifício de Cristo Jesus e se apega a doutrinas egocêntricas, antropocêntricas, tentando dizer que para as pessoas serem salvas precisam de algo a mais. Eu vou explicar para você algumas teorias dos dias de hoje. A teologia coachiana, a teologia da maldição hereditária, a teologia que para você se libertar de algum mal tem que fazer alguma corrente, a teologia de que você precisa investir e dar dinheiro para você conquistar uma bênção espiritual, a teoria de que você precisa fazer sacrifícios especiais, inclusive jejuns para a sua própria redenção, a teoria de que você precisa algo mais do que o sacrifício de Cristo Jesus, como se não bastasse. Você cometeu um pecado, você cometeu um erro, mas o sacrifício de Cristo não é pleno. Então você tem que fazer uma penitência, tem que purgar-se desse mal fazendo algo mais, jejuando para que o teu pecado seja perdoado. O jejum é bom, eu sei disso, mas quando você usa um jejum para um fim que Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, já resolveu de uma vez por todas, você está apostatando da verdadeira fé. A verdadeira fé propõe que o sacrifício de Cristo é único e suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E que a graça de Deus é suficiente e nada mais. Nada mais se a graça. Graça não se entende. Graça não se explica. Perdão se expia e ponto final. O que eu quero dizer com isso é que a obra de Cristo na cruz do Calvário é plena e suficiente. Cristo tudo fez completo. Ele disse, está consumado, tetelestai, nada mais deve ser feito, nenhum sacrifício a mais deve ser feito. Maldição hereditária não existe. Cristo morreu e através da sua obra na cruz do Calvário, toda a maldição foi quebrada, para que nós pudéssemos ser abençoados com a bênção da adoção de filhos, que é a bênção de Abraão. Querido e querida, quando você abandona a verdadeira fé em Cristo e no seu sacrifício e opta por outras teologias que tentam propor e impor uma forma de vivência na obra da lei e não da graça, você está apostatando da verdadeira fé. Eu tenho pessoas que eu conheço que se batizaram 7, 8 vezes numa igreja no Brasil, porque a cada vez que ele pecava tinha que batizar. Meu amado, nós continuamos pecadores, mas o sangue de Cristo nos perdoou dos pecados de ontem, de hoje e do amanhã. A graça é uma provisão para o perdão de todo o nosso pecado. Então, quando você deixa de crer na graça, decai da graça, para você acreditar em teorias que hoje se prega na igreja evangélica, você está apostatando da verdadeira fé. Pense nisso, fica a dica. Deus te abençoe.